Olá, boa tarde a todos os meus amados e queridos irmãos, membros e congregados da Igreja Bíblica Querigma. Bom, meus irmãos, eu sei que nós já estamos no fim de uma grande crise, no fim da pandemia. Se Deus quiser, tudo vai passar e, se assim for da vontade do nosso Deus, mais cedo do que nunca nós iremos retornar a nos reunir. Mas eu resolvi, por alguns problemas e algumas perguntas que nos vieram durante toda esta pandemia, eu resolvi fazer aqui algumas declarações, dar aos irmãos algumas informações a respeito daquilo que nós entendemos teologicamente a respeito do culto, a respeito da ceia e das lives que nós estamos realizando. De alguma forma, talvez algumas pessoas elas possam confundir, são tendenciosas a confundir, ou até mesmo por falta de entendimento de algum conceito teológico, elas não compreendam algumas coisas que nós estamos fazendo. A primeira coisa é a respeito das lives. Desde o momento em que nós fomos impedidos de nos reunir como igreja, que somos em um mesmo local, e juntos cantarmos, orarmos, confessar os nossos pecados ao Senhor, ofertar, fazer um culto prescrito pelas Sagradas Escrituras de forma bíblica, fomos impedidos lá no começo da pandemia. E desde então nós resolvemos fazer transmissões. Naquele primeiro momento, eu comecei a fazer 3 transmissões diárias, uma pela tarde, outra à noite e uma de madrugada, e depois a gente foi amenizando essas transmissões, realizando apenas nos dias que nós nos encontrávamos antes da pandemia, que era na quarta, na quinta e no domingo. Essas transmissões, elas não podem ser confundidas com culto. A pergunta que está aí encaixada dentro dessas transmissões é: nós estamos realizando o culto congregacional? Não, meus queridos irmãos, nós não estamos realizando o culto congregacional. Não é o culto congregacional que nós estamos fazendo. Isso por algumas razões teológicas, bíblicas, muito palpáveis. O culto prescrito pelas Sagradas Escrituras, ele deve ser congregacional, e dentro desse culto congregacional existem elementos que identificam o culto. Se o culto congregacional não for constituído com esses elementos, ele não é culto. Ele é qualquer coisa, mas não é um culto prescrito por Deus. Não é um culto prescrito pelas Sagradas Escrituras. Elementos de culto como oração, elementos de culto como leitura bíblica, elementos de culto como louvor a Deus, elementos de culto como oferta levantadas, elementos de culto como exposição da palavra, comunhão entre os irmãos. Tudo isso são elementos que fazem parte de um culto. E o culto deve ser o ajuntamento dos irmãos no mesmo local, onde mutuamente nós nos edificamos. Nós cantamos, e ao cantar ao Senhor, eu juntamente com você, olhando para você e você olhando para mim, nós somos edificados através do louvor a Deus, nós somos edificados através do consolo mútuo que acontece lá no culto congregacional. Desta forma, queridos irmãos, nós não podemos confundir as lives que nós estamos fazendo com culto. Não, não é culto. Em hipótese nenhuma, não é culto. Tá bom? As lives, elas não preenchem os requisitos bíblicos para que aquilo que nós estamos fazendo seja chamado de culto congregacional.
tá bom? Por isso que vocês não veem eu chamando as nossas transmissões de culto. Eu tenho muita dificuldade de chamar essas transmissões de culto, a fim de não confundir a mente dos meus irmãos, dos membros e congregados da Igreja Bíblica Querigma e daqueles que nos assistem. Aí se você disser assim, mas as igrejas fulano de tal chamam de culto, e elas entendem que é o culto congregacional. Bom, eu não estou aqui para acusar absolutamente nenhuma igreja e nenhum pastor que resolveu dizer para a sua denominação que as suas transmissões são culto. Eu não vou fazer aqui o meu julgamento com relação a isso. Entretanto, o que eu posso dizer para vocês é que a minha mente está cativa à palavra de Deus. E sendo assim, ao ler as Sagradas Escrituras, eu não consigo ver, enxergar que as lives que nós estamos fazendo é um culto congregacional. Dentro disso, meus amados e queridos irmãos, há uma outra pergunta. Então, se não é um culto congregacional, por que então nós estamos fazendo? Então, qual é o objetivo de então fazer essas lives e ficar assistindo a essas lives, se não é um culto? Eu responderia, meus irmãos, essa pergunta talvez com 3 respostas. Primeiro, porque as lives, as transmissões que nós estamos fazendo, é uma forma de edificar a vida daqueles que estão assistindo. Infelizmente, nós ficamos impossibilitados de nos reunir, de nos encontrar como congregação e fazer o nosso culto congregacional. Ficamos impedidos. Então, nós, mesmo impedidos, graças a Deus, nós estamos na era da tecnologia, mesmo impedidos, nós temos a possibilidade de edificar a vida dos irmãos. Então, as lives servem exatamente para, de certa forma, trazer consolo, trazer conforto, trazer edificação nesse momento muito difícil em que nós estamos vivendo. Por essa razão, nós fazemos as nossas transmissões nas quartas, nas quintas e no domingo, a fim de que os nossos irmãos tenham alguma explicação bíblica, alguma exposição bíblica ali, não percam no horizonte a exposição da palavra de Deus. Então, eu responderia a essa pergunta, por que então nós estamos fazendo as transmissões, já que não é culto? Dessa seguinte forma, porque as lives, elas têm o propósito, elas servem para trazer à mente daquele irmão ou daquela irmã que está assistindo lembranças da palavra de Deus e assim ela ser edificada através da exposição. Então, eu não nego que as lives trazem edificação aos irmãos. Eu nego que as lives sejam chamadas de culto. Teologicamente, eu não as posso chamá-las assim, pois elas não preenchem os pré-requisitos para serem chamadas de culto. Mas eu posso dizer que as lives servem, sim, para a edificação dos meus irmãos. Os meus irmãos podem ser edificados, consolados, confortados, exortados, através da exposição da palavra de Deus e, algumas vezes, dos louvores que são cantados. Então, por essa razão, nós fazemos as lives, para que, de alguma forma, os meus irmãos sejam edificados. E segundo, nós fazemos as lives para que os meus irmãos não percam, de alguma forma, o hábito. Nós somos irmãos. Nós vivemos a nossa vida através de hábitos. Nós nos acordamos em determinado horário porque nós criamos aquele hábito. Nós chegamos na empresa em certo horário porque nós criamos aquele hábito. Nós dormimos em certo horário porque nós criamos aquele hábito. O hábito faz parte da nossa vida. Então, de certa forma, as lives também têm esse teor didático, de fazer com que os irmãos não percam o hábito. Que hábito? O hábito de que, no imaginário cristão,
eles estariam se reunindo. Ou seja, nós fazemos as nossas lives na quarta, na quinta e no domingo, exatamente para criar na mente dos irmãos que esses dias são os dias que, se não tivesse a pandemia, nós estaríamos no culto. Então, desta forma, não se quebraria o hábito. Da mesma forma como quarta-feira à noite, nós nos reuníamos na igreja, como congregação, quando acontece a pandemia e nós não fazemos nada, então esse hábito se quebra. Mas se eu faço essa transmissão e você fica parado em casa, assistindo a sua TV ligada no canal, ou o seu celular ligado no canal, você acaba aqui continuando o hábito que você sempre fez. Então, essa é a intenção. Esse pastor, quando resolveu fazer essas lives, exatamente tinha isso em mente. Fazer com que os irmãos fossem edificados, consolados, confortados, e fazer com que os irmãos não perdessem o hábito. Aqueles que possivelmente não nos acompanharam durante todo esse tempo, nas quartas-feiras, no domingo, possivelmente terão muita dificuldade de retornar o hábito de antes. Quando a pandemia passar, eu vejo muita gente dizendo assim: não, pastor, eu tenho dificuldade de assistir às lives, eu quero mesmo é que volte os cultos. Quando voltar os cultos, então é que eu vou para a igreja. Eu ouso dizer que dificilmente isso será uma verdade, porque você terá perdido o hábito, o exercício. A quarta-feira não servirá mais no seu imaginário como o dia de se reunir na igreja. O domingo não servirá mais no seu imaginário de se reunir na igreja, porque você perdeu aquele hábito. Você colocou um outro hábito neste horário. Por exemplo, se você passou esses 3 meses assistindo televisão no horário de culto, no horário da transmissão, possivelmente quando o culto congregacional retornar, você terá dificuldade de retornar àquele hábito, porque você colocou uma outra coisa em cima do hábito que você tinha. Então, essa era a minha preocupação com os meus amados e queridos irmãos e com a minha igreja principalmente. Consolá-los, edificá-los, confortá-los e fazer com que eles não perdessem aquele hábito de que, naquele horário, naquele dia, naquele dia da semana, eles agendaram para estar adorando ao Senhor. Essa é a questão, meus irmãos. Então, aqui vai a minha palavra nesse sentido, tá bom? E terceiro também. Outra pergunta foi nos feita: por que nós não estamos fazendo a ceia? Por que não estamos celebrando a ceia do Senhor? Essa é uma pergunta mais robusta e que precisa de um conceito teológico mais aprofundado. Mas vamos lá. Nós já entendemos que as lives não são culto. Não é culto. As lives não podem serem chamadas de culto. As igrejas fazem isso, eu não estou aqui para julgá-las, mas a minha mente e a minha leitura bíblica não consegue chamar as lives de culto. Então, se isso já está claro para mim, e tomara a Deus se já esteja claro para você que participa da igreja bíblica Querigma, se isso está claro para você, essa outra pergunta vai ser muito simples de você responder. A ceia do Senhor, ela é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo e regulada por Paulo para ser feita dentro do ambiente de culto. Vejam que Jesus Cristo vai instituir a ceia lá
Antes da sua morte, ele institui a ceia, ele apresenta o pão como representação do seu corpo, que irá ser sacrificado, e ele apresenta o vinho como representação do seu sangue, que irá ser derramado, o sangue da nova aliança. Paulo, então, vai regular esse ritual, essa ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo. E está claro lá no texto que Paulo vai dizer que é no ambiente congregacional que a ceia é realizada. É num culto congregacional que a ceia é realizada. A ceia não pode ser realizada de forma individual. Perde-se o sentido se eu fizer uma ceia sozinho em minha casa. O sentido da ceia, que mostra o corpo do Senhor Jesus Cristo, a igreja como reunida, tanto é que o texto vai dizer que aquele que não examina a si mesmo e não discerne o corpo do Senhor, e essa frase aí, ela tem algumas nuances que precisam ser observadas. Se corpo aí é o corpo de Jesus que foi sacrificado, ou se Paulo está falando do corpo de Jesus, a igreja, aquele que não discerne a igreja, a congregação, toma da ceia de forma indigna. O fato é que, irmãos, a ceia foi dada para ser realizada no ambiente de culto. Então, se nós entendemos que as lives não podem ser chamadas de culto, então, logicamente, nós não podemos realizar a ceia. Estamos impedidos de realizar a ceia. Mas não apenas isso, meus irmãos. Paulo, ao regulamentar a ceia, ele vai colocar alguns critériozinhos na realização da ceia. A ceia é um ato de pregação, meus irmãos. Paulo vai dizer que toda vez que nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Ou seja, a ceia é um ato de pregação, e quem prega, prega para outro. Você não se prega sozinho, você não prega para si mesmo, você prega para outrem. Então, o que acontece aqui, irmãos? Todos os que participam da ceia estão pregando para os irmãos que estão vendo ele. Eu, ao participar da ceia, eu estou pregando para os irmãos que estão me vendo. O João, que está participando da ceia, está pregando para mim. Pregando o quê? Paulo diz: vocês estão anunciando a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Então, a ceia é um ato de pregação que foi instituída para ser realizada num ambiente de culto. Ela é regulamentada, ela não pode ser feita de forma particular. Ela foi ordenada para ser feita no ambiente de culto, meus queridos irmãos. Então, por essa razão simples, já que as lives não são culto, e já que a ceia é um momento de pregação e de forma virtual, nós não podemos fazer isso. Vocês podem me ver tomando a ceia, mas eu não vejo vocês tomando a ceia. Vocês podem me ver proclamando a morte do Senhor Jesus até que ele venha, mas eu não vejo vocês proclamando a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Não vejo. Vocês não proclamam para mim. Então, esse princípio é quebrado. Então, não dá para realizar a ceia de forma virtual. Mas a igreja X, a igreja Y, a igreja acolá está realizando. A minha mente está cativa às Sagradas Escrituras. Quem quer resolver quebrar o princípio, que quebre. Em nome do que eu não sei. Mas eu, como pastor da Igreja Bíblica Querigma, resolvi me curvar ao texto sagrado. Como disse, eu não quero julgar quem quer que seja. Se a igreja da sua esquina está realizando, se a igreja do bairro X está realizando, se a igreja da sua mãe está realizando a ceia, que realize. Se eles estiverem errados, e que eu acredito piamente que estão,
eles vão, o dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que instituiu a ceia, é que vai realmente corrigi-los. Eu sou responsável pela Igreja Bíblica Querigma e, nesse caso, a minha mente está cativa às Sagradas Escrituras e eu não vejo como realizar a ceia de forma virtual, meus irmãos. Aí você diz assim, mas então nós estamos quebrando o mandamento de realizar a ceia? Não, meus irmãos. Eu entendo o seguinte, que a ceia foi ordenada. A ceia é um mandamento. Todo cristão que se identifica com o corpo de Cristo deve tomar a ceia. Se curva diante disso. Porque toda vez que ele toma a ceia, ele anuncia a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Ele almeja que Cristo retorne para então estabelecer o seu reino de forma completa. Ele deve fazer isso. A ordenança é clara, entretanto, a periodicidade não é clara. A periodicidade não é clara. Há uma ordem de se fazer a ceia, mas o período em que a ceia deveria ser feita não é clara. Por essa razão, algumas igrejas resolvem fazer todo domingo, uma vez no domingo, outras igrejas resolvem fazer 2 vezes ao mês, outras igrejas resolvem fazer uma vez por mês, outras igrejas resolvem fazer 3 vezes ao mês, outra uma vez, 2 vezes ao ano, outra uma vez ao ano. A periodicidade da realização da ceia não está clara nas Sagradas Escrituras. Por isso que você vê diferença de igrejas com relação à ceia no sentido de período. A nossa igreja, por exemplo, entende que a periodicidade ela é melhor entendida uma vez ao mês. Mas nós não fazemos disso um cavalo de batalha, dizendo que o mandamento é que se tome uma vez ao mês. E se não for feito isso, você quebra o mandamento. Não. O mandamento é que se participe da ceia. Mas não há prescrito a periodicidade, ou seja, o período de uma ceia para a outra ceia. Nós estamos aí vai fazer agora 3 meses sem participar da ceia. Quem sabe o próximo mês a gente já retorna e faz a ceia, participa da nossa ceia do Senhor. Então, eu acho que está claro para vocês. Não estamos realizando a ceia porque as lives não podem ser chamadas de culto. Elas não preenchem os requisitos. E segundo, porque a ceia é um ato de proclamação da palavra de Deus. Eu proclamo para você, você proclama para mim, e isso só pode ser feito num ambiente congregacional. E virtualmente não se pode fazer isso, meus irmãos. Desta forma, eu resolvi fazer esta gravação e enviar para vocês, para que vocês entendessem essas minúcias aí, que de repente vocês estejam confusos. Talvez até alguns membros da minha própria congregação estejam confusos, porque talvez ela escute que a igreja fulana de tal está fazendo, a igreja X está fazendo, mas a minha igreja não está fazendo. Digo a vocês que a Igreja Bíblica Querigma, na pessoa do pastor Giliardi, entende e explica a vocês que as lives não podem ser chamadas de culto congregacional, porque elas não preenchem esses pré-requisitos. Segundo, nós estamos fazendo essas lives a fim de alguma forma, trazer consolo, edificação, conforto e exortação para os meus irmãos. E também para fazer com que os meus irmãos não percam o hábito de que naquele dia, naquele horário, eles estariam se reunindo num ambiente de culto. Por que nós não entendemos porque nós entendemos que as lives não é culto, nós não realizamos a ceia. Porque também a ceia é um ato de proclamação, onde mutualmente nós proclamamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Eu proclamo, você proclama, nós nos proclamamos, e assim, queridos, a ceia só pode ser feita no ambiente congregacional.
Então, eu espero que vocês estejam entendidos. Oremos para que, mais rápido possível, tudo isso passe e então retornemos às nossas programações normais, o nosso culto congregacional. Esse é um momento de choro, vamos chorar, vamos lamentar, porque não podemos nos reunir. Mas, de alguma forma, Deus está nos ensinando, nos educando na edificação de Sua palavra. Creio eu que mais rápido possível tudo isso vai passar e nós nos alegraremos do Senhor. Deus abençoe vocês e até mais ver.